Você achou que a prisão de Bolsonaro era o fim? Foi só o começo. Ele foi algemado, escoltado e colocado em prisão domiciliar. Mas essa não é a parte mais perigosa da história. O que está por trás da queda de Bolsonaro envolve muito mais do que política. Envolve acordos secretos, disputas de poder, e o que pode acontecer a seguir pode mudar o Brasil como a gente conhece. Neste vídeo, você vai entender o que realmente levou Bolsonaro à prisão. E por que o que vem agora é muito mais preocupante do que a casa onde ele está preso. Assiste até o fim, antes que tirem isso do ar. Aproveita e se inscreva no canal para acompanhar os últimos acontecimentos na política do Brasil. O Brasil acordou diferente, não por causa de um escândalo político, nem por uma nova medida econômica. Dessa vez foi algo maior, algo que parecia improvável, até se tornar real. Jair Bolsonaro foi preso. A notícia caiu como uma bomba. Enquanto alguns comemoravam nas redes sociais, outros estavam em choque procurando respostas. Não houve coletiva, não houve espetáculo. A imprensa nem teve tempo de reagir. A notificação foi feita em silêncio, no interior da casa onde Bolsonaro vive atualmente, com poucos agentes, sem câmeras, sem imagens públicas. Mas a ausência de fotos só aumentou o impacto, porque o que estava escrito no papel era definitivo: prisão domiciliar. Jornais interromperam suas programações, políticos cancelaram agendas e a internet parou. Mas junto com a notícia vieram também as perguntas. Quem mandou prender? Qual foi a motivação real? Por que agora? E o mais importante, isso é o fim de Bolsonaro ou o início de algo ainda mais perigoso? Por trás da imagem da prisão existe uma trama densa, costurada nos bastidores do poder entre julgamentos, acusações e uma disputa por controle que vem sendo travada há anos. A prisão foi só o estopim. O que vem a seguir é o verdadeiro terremoto. Foi por volta das 6h12 da manhã. O sol ainda nem havia tocado os muros da residência onde Bolsonaro estava. A rua estava silenciosa. Nenhuma câmera da imprensa. Nenhuma movimentação pública. Só viaturas descaracterizadas. Passos calculados. Ordens determinadas. Agentes da Polícia Federal chegaram em comboio silencioso. Bateram a porta com firmeza. Não com violência, mas com autoridade. Não havia escolta militar, nem resistência. Jair Bolsonaro abriu a porta, rosto fechado, sem palavras. Sabia que o momento havia chegado. Ele foi informado da ordem de prisão domiciliar. Motivo: descumprimento de medidas judiciais, desobediência às decisões do STF, incitação institucional e riscos à ordem democrática. A ordem partia diretamente do Supremo Tribunal Federal, assinada por Alexandre de Moraes. Em silêncio absoluto, Bolsonaro estendeu os braços. As algemas foram colocadas, 2 voltas no pulso. Um clique metálico. A imagem que atravessou o país. Nada de coletiva, nada de espetáculo. Uma condução calculada, como se todos os envolvidos soubessem que o real impacto viria depois. Nas redes, nas ruas, no Congresso e na história. Ele foi conduzido até o interior da residência, onde foi instalada a tornozeleira eletrônica. A partir dali estava oficialmente em prisão domiciliar, com restrição de visitas, comunicação, redes sociais e imprensa. O Brasil não teve tempo de respirar, porque essa prisão, embora sustentada por argumentos jurídicos, foi, antes de tudo, política. E a motivação oficial talvez seja apenas a superfície. No próximo bloco você vai entender o que disseram ser o motivo da prisão e o que pode estar escondido por trás disso. A ordem de prisão veio acompanhada de uma justificativa técnica: descumprimento de medidas judiciais, incitação institucional, desobediência a decisões do STF e tentativa de deslegitimar o processo democrático. O documento do Supremo Tribunal Federal afirma que Bolsonaro, mesmo sob investigação e restrições anteriores, continuou incentivando, direta ou indiretamente,
o discurso contra as instituições democráticas, especialmente por meio de postagens, discursos ambíguos e articulações com aliados que usavam as redes para atacar o STF e o TSE. Além disso, foi citado o uso indevido da estrutura do governo, como a ABIN paralela e o envolvimento de militares do GSI, em estratégias para desacreditar o sistema eleitoral de 2022. Essa foi a justificativa jurídica. Mas e a política? Bolsonaro já estava inelegível, já estava afastado, já estava oficialmente fora do jogo. Então, por que prendê-lo agora? A resposta pode estar na antecipação. Com as eleições municipais se aproximando e a base bolsonarista ainda mobilizada, havia um temor crescente no Planalto e entre setores do judiciário, de que Bolsonaro voltasse a ser um nome forte, mesmo que sem concorrer. Segundo fontes de dentro do Congresso, a prisão serviu como um freio estratégico, uma tentativa de desmobilizar, de desarticular, de cortar o mal pela raiz antes que ele voltasse a florescer. Mas tem mais. Há quem diga que a prisão é também um aviso, um recado não só para Bolsonaro, mas para qualquer outro que ouse confrontar as instituições da forma como ele fez. E o Brasil agora se divide. Uns chamam de justiça, outros de vingança política. Mas uma coisa é certa: essa prisão não foi um ato isolado. Foi o capítulo mais barulhento de uma guerra silenciosa. A pergunta agora é: quem realmente mandou prender Bolsonaro? No próximo bloco, a gente revela quem está por trás da decisão e por que esse nome importa mais do que parece. Oficialmente, a ordem de prisão partiu do Supremo Tribunal Federal, assinada por um ministro que já se tornou um personagem central na política brasileira, Alexandre de Moraes. Não é a primeira vez que ele toma decisões duras contra Bolsonaro e seus aliados, mas dessa vez não foi apenas mais uma medida cautelar. Foi a decisão mais radical já tomada por um ministro da Corte Suprema contra um ex-presidente da República em toda a história democrática do país. Mas Alexandre de Moraes não está sozinho. Nos bastidores, essa ordem foi construída com o apoio da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e de integrantes estratégicos do próprio Poder Executivo. Fontes próximas ao Planalto afirmam que houve sim uma troca de informações confidenciais entre o governo e a cúpula do judiciário. Lula não assinou a ordem, mas tampouco tentou impedi-la. Ministros palacianos sabiam da movimentação. A Procuradoria-Geral da República também. Havia um alinhamento silencioso, como se todos soubessem que esse momento era inevitável. Nos corredores do Congresso, o nome mais repetido era o de Moraes. Mas nos bastidores de Brasília, o que se dizia era: ele não agiu sozinho, ele foi o rosto, mas não o cérebro. Há quem diga que a decisão de prender Bolsonaro foi coletiva. Envolveu uma rede de poder que hoje une o STF, o TSE, parte da cúpula militar moderada e o próprio núcleo duro do governo federal. E por que isso importa? Porque se essa prisão foi mesmo articulada e não apenas jurídica, então estamos diante de um novo tipo de força institucional, uma que não precisa mais do parlamento nem da vontade popular. Basta o consenso de algumas figuras-chave nos bastidores. É o poder concentrado, sem voto, sem debate, mas com força real. E no centro desse tabuleiro, um homem que já enfrentou esse sistema antes e perdeu. Agora, a pergunta que surge é: qual o papel de Alexandre de Moraes em tudo isso? Apenas um juiz ou algo a mais? Ele já foi chamado de xerife da democracia, mas também de ditador de toga. Alexandre de Moraes ocupa hoje um lugar que nenhum outro ministro do STF jamais ocupou, o de protagonista absoluto na política brasileira. Ele não preside o executivo, não foi eleito pelo povo, mas seus atos mudam o rumo do país, com a caneta, com o silêncio ou com um despacho de prisão. Desde os inquéritos das fake news, passando pelo 8 de janeiro, até chegar na inelegibilidade de Bolsonaro, Moraes vem acumulando poder, autonomia e protagonismo. Para seus defensores, ele é um escudo necessário contra a ameaça do extremismo. Para seus críticos,
É um juiz que cruzou a linha da imparcialidade há muito tempo. Mas quando um único homem consegue mandar prender um ex-presidente, censurar contas nas redes sociais, anular decretos e ainda conduzir investigações como vítima, juiz e acusador ao mesmo tempo, a pergunta inevitável é: ainda estamos diante de um ministro da Suprema Corte ou de uma figura política com poderes jurídicos? Essa dúvida, por si só, já mostra o tamanho do abismo institucional em que o país mergulhou. Moraes não é apenas o homem que assinou a prisão de Bolsonaro. Ele é, hoje, o símbolo de uma era. Uma era onde o judiciário saiu das sombras e passou a comandar o jogo, com aplausos de uns e medo de outros. E é justamente por isso que o caminho até essa prisão não foi uma surpresa. Bolsonaro e Moraes estavam em rota de colisão há anos, e agora essa colisão virou um terremoto jurídico. Mas esse rastro começou bem antes. No próximo bloco, a gente volta no tempo e mostra como o próprio Bolsonaro foi cavando, passo a passo, o buraco onde hoje está preso. Essa prisão não aconteceu de repente. Ela é o último passo de uma trilha que Bolsonaro mesmo começou a construir, pedra por pedra. Lá atrás, ainda em 2018, quando foi eleito, ele já declarava guerra aberta a partes da imprensa, do judiciário e da oposição. Chamava ministros de canalhas, fazia lives desafiando decisões judiciais e atacava frontalmente o STF, especialmente Alexandre de Moraes. Ao longo dos anos, o tom subiu. Acusações de fraude eleitoral sem provas, campanhas públicas contra as urnas eletrônicas, convocação de apoiadores para atos contra as instituições, resistência direta a decisões do Supremo e, no auge da tensão, 7 de setembro de 2021, milhões nas ruas, Bolsonaro no palanque, aos gritos: ou esse ministro se enquadra ou ele vai sofrer as consequências. A partir dali, o conflito deixou de ser simbólico, virou pessoal, e os movimentos seguintes foram ainda mais arriscados. Tentativa de usar a ABIN paralela, interferência na Polícia Federal. Tentativa de desacreditar o TSE em plena campanha eleitoral. E, segundo investigações, envolvimento em planos de ruptura institucional. Era como se Bolsonaro apostasse tudo num jogo de tudo ou nada, mas ele perdeu, nas urnas e agora na justiça. A prisão foi só o desfecho de um enredo previsível, porque quem desafia o sistema e perde raramente sai ileso. Mas essa prisão não é um ponto final, é uma vírgula, e o que vem depois pode ser ainda mais instável. No próximo tópico, vamos falar sobre o impacto imediato da prisão, o caos, os protestos, os mercados e o silêncio de quem deveria falar. A notícia chegou como um raio em céu nublado. Bolsonaro preso. Em poucos minutos, o país se dividiu. Outra vez. De um lado, comemoração nas redes. Do outro, indignação nas estradas. Caminhoneiros começaram a bloquear trechos importantes de rodovias em Mato Grosso, Goiás e Paraná. Brasília amanheceu com policiamento reforçado. Em várias cidades, grupos de apoiadores vestiram verde e amarelo e se reuniram em frente a quartéis e sedes da Justiça. Mas havia um silêncio ainda mais barulhento, o do próprio governo federal. Lula não falou. O ministro da Justiça, só uma nota técnica. E no Congresso, muitos preferiram esperar para ver quem vai cair primeiro. Os mercados reagiram com pânico contido. O dólar subiu. A bolsa caiu. Investidores estrangeiros começaram a rever projeções sobre o risco Brasil. O mundo assistia, perplexo, um país tropical entrando em ebulição política, de novo. Mas não era só o presente que tremia. Especialistas alertavam: a prisão de um ex-presidente, por mais justificável que fosse, cria precedentes. E precedentes abrem portas perigosas. Hoje é Bolsonaro, amanhã quem será? Essa frase foi ouvida em corredores do Congresso, em grupos de empresários e até entre ministros de tribunais superiores. O Brasil não sabia se respirava aliviado ou se preparava para o pior. Mas o que pouca gente sabia naquele dia é que um plano silencioso já estava em curso.
Enquanto todos olhavam para as ruas, algo maior se movia nos bastidores. No próximo tópico, vamos revelar os primeiros sinais de um movimento subterrâneo, a reorganização da base bolsonarista, mesmo sem Bolsonaro livre. Prender Bolsonaro foi um golpe duro para seus seguidores, mas não foi um fim. Pelo contrário, foi o gatilho que reativou o movimento bolsonarista nas sombras. Em grupos fechados, as mensagens voltaram a circular em alta velocidade. Eles não venceram. Nosso líder foi calado, mas a missão continua. Agora é com a gente. Deputados da base começaram a se reunir fora dos holofotes. Pastores influentes voltaram a usar os púlpitos como palanques. Influencers e canais conservadores retomaram a retórica de injustiça, perseguição e censura. Mas há algo diferente desta vez. Menos gritos e mais estratégia. Em Brasília, um novo bloco informal começou a se formar. Parlamentares bolsonaristas, militares de patente média, empresários descontentes e líderes religiosos. A missão? Manter viva a narrativa, reorganizar a tropa e preparar o retorno, com ou sem Bolsonaro. Sim, a prisão foi um baque, mas também um símbolo. Para muitos, ela transformou Bolsonaro em mártir. E mártires inflam movimentos. A pergunta agora é: o bolsonarismo precisa de Bolsonaro para sobreviver? Ou já se tornou uma força autônoma, capaz de ressurgir nas urnas, nas igrejas, nos podcasts e até nas próximas eleições? No próximo bloco, vamos falar sobre o cenário geopolítico global e como os olhos do mundo estão fixos no Brasil, com mais desconfiança do que apoio. Quando um ex-presidente é preso em qualquer país, o mundo observa. Mas quando isso acontece no Brasil, a maior democracia da América Latina, o impacto é ainda maior. Brasil prende ex-presidente em meio à crise política. Essa foi a manchete no New York Times. A BBC falou em judicialização extrema da política. Na Al Jazeera, o tom era mais direto. Bolsonaro preso, instabilidade à vista. Mas não foi só na imprensa. Investidores internacionais começaram a recuar. Empresas adiaram anúncios. E em Washington, o clima era de cautela. Os Estados Unidos, aliados históricos do Brasil, ainda não se pronunciaram oficialmente. Mas nos bastidores diplomáticos, fontes falam em preocupação com a escalada do judiciário sobre o executivo. Na Europa, governos social-democratas reagiram com cautela favorável. Mas países do leste europeu e membros da OTAN viram o episódio com desconfiança. A prisão de Mrs. Pincetes Bolsonaro não foi lida apenas como um ato jurídico. Foi interpretada como um sinal do quanto a democracia brasileira está fraturada. Porque quando um líder opositor é preso, o mundo não pensa culpa ou inocência. O mundo pensa: esse país está à beira do colapso institucional? E isso custa caro. Custa imagem, confiança, acordos comerciais e estabilidade econômica. O Brasil entrou mais uma vez no noticiário internacional pelas piores razões. E para um país que tenta se reerguer globalmente, essa é uma sombra difícil de dissipar. Mas enquanto o mundo observa de longe, aqui dentro, o fogo ainda arde. No próximo bloco, vamos entrar no centro desse incêndio, a polarização no povo, quem comemora, quem se revolta e quem prefere fechar os olhos. A prisão de Bolsonaro não uniu o país. Pelo contrário, escancarou o abismo. De um lado, pessoas chorando nas ruas, segurando bandeiras do Brasil como se fossem crucifixos, gritando que o ex-presidente foi injustiçado, perseguido, silenciado. Do outro, fogos de artifício, memes, lives comemorativas e um sentimento de vingança saciada. Mas no meio disso tudo, o Brasil real, milhões de brasileiros que não sabem o que pensar, que não confiam mais nem na justiça, nem nos políticos. Gente que acorda cedo, pega ônibus lotado e se pergunta: isso muda minha vida em quê? Mas a polarização não liga para a vida real. Ela vive de símbolos. E Bolsonaro virou um símbolo. Para todos os lados. Para os seus, é mártir.
para os seus adversários, é o vilão finalmente punido. Para quem assiste de fora, é só mais um capítulo de um país cansado de brigar consigo mesmo. Nas redes sociais, o tom virou guerra santa, bolsonarista ou comunista, pátria livre ou fim da ditadura, preso político ou criminoso condenado. A prisão deixou de ser um fato jurídico e virou religião emocional. E esse é o maior risco, porque quando a política vira fé cega, a democracia perde seus freios. No próximo tópico, vamos falar sobre o tabuleiro que está sendo redesenhado nos bastidores, quem ganha com a queda de Bolsonaro e quem se prepara para ocupar o vácuo. Na política, toda queda é uma oportunidade, e a prisão de Bolsonaro abriu espaços que já começaram a ser disputados, em silêncio. Dentro da direita, o movimento é claro: reposicionamento. Governadores que até ontem evitavam o bolsonarismo, agora flertam com ele, tentando herdar os votos, mas sem herdar os processos. Deputados fiéis começaram a costurar alianças com outros nomes. E líderes do agronegócio, antes fechados com Bolsonaro, agora olham para figuras como Tarcísio, Zema e até Michele. Michele Bolsonaro, aliás, virou peça estratégica. Silenciosa, discreta, mas muito observada. Ela não foi presa, não foi processada. E seu nome já circula nos bastidores como possível herdeira do bolsonarismo, sem o peso do patriarca. Na esquerda, o clima também é de cálculo. Lula silencia, mas observa. O PT quer evitar o erro de 2018, subestimar o impacto emocional da direita ferida. Outros partidos progressistas veem no episódio a chance de crescer, desde que não se associem a uma possível perseguição judicial. E o Centrão? O Centrão observa o vento e se prepara para negociar com quem tiver mais poder, seja Lula, seja o próximo nome que conseguir unir a direita. A prisão de Bolsonaro não tirou apenas um líder do jogo, ela reorganizou o tabuleiro. E nesse novo jogo, quem fala pouco pode estar planejando muito. No próximo tópico, vamos olhar além da política e da justiça. Vamos falar sobre o povo, o sentimento de quem acredita em tudo e de quem já não acredita em mais nada. No alto, os ministros. No meio, os políticos. Nos bastidores, os estrategistas. Mas no chão, o povo, o brasileiro comum, que não tem cargo, nem toga, nem microfone, mas tem boleto, medo e uma paciência que está por um fio. Enquanto o noticiário explode com manchetes sobre prisões, investigações, alianças e rupturas, milhões seguem sua vida tentando sobreviver ao básico. Alimentos caros, fila nos hospitais, violência, desemprego. A prisão de Bolsonaro para uns foi justiça, para outros, perseguição, mas para a maioria silenciosa, foi só mais um sinal de que o Brasil está doente. Gente que já não acredita mais em ninguém, nem na esquerda, nem na direita, nem na mídia, nem na justiça. A apatia virou autodefesa, mas ao mesmo tempo, cresce a indignação, a sensação de que algo maior está sendo escondido, de que tudo isso é só a ponta de um iceberg e que a água está subindo. O medo então se instala, não o medo de um nome, mas o medo de onde tudo isso vai parar. O brasileiro está cansado de torcer. Agora ele só quer entender se o país ainda tem salvação. E é por isso que o próximo e último tópico é o mais importante. O que pode acontecer a partir de agora. E por que o pior? Talvez ainda nem tenha começado. A pergunta que ecoa agora é simples. E depois disso, o quê? A prisão de Bolsonaro foi só o começo. Nos bastidores, há quem diga que novas ordens estão sendo preparadas. Políticos, empresários, militares, todos estão no radar. O que vem aí pode ser uma onda de operações, cortes profundos, rupturas. E cada movimento vai empurrar o país mais para o limite. Mas o mais perigoso talvez não esteja nas manchetes. Está no que se forma no silêncio das redes que começam a se reorganizar, no silêncio de militares que observam, mas não comentam, no silêncio das ruas, que ainda estão vazias,
mas que podem se encher de vozes, gritos, bandeiras. A prisão foi simbólica. Mas não foi numa cela. Bolsonaro está em prisão domiciliar. E isso por si só já alimenta a narrativa de que ele é um preso político injustiçado, calado, um homem trancado. Mas milhões lá fora, prontos para fazer barulho por ele. Esse é o novo Brasil. Um país que tenta se manter de pé enquanto os extremos puxam de todos os lados. O que vem aí pode ser justiça, pode ser vingança, pode ser desordem, ou pode ser o início de algo ainda maior. E você precisa estar preparado para entender o que está acontecendo de verdade. Se isso te preocupa tanto quanto a gente, fica com a gente. A gente vai te mostrar o que ninguém está dizendo, mas que você precisa saber.